empresas, o Kites, a Bepolacchini, Dizal e a Assertivo. Já vou mostrar um slide para vocês que fica mais fácil de visualizar. Então, estamos esperando aqui uns minutinhos que as pessoas estão chegando, né? Tem bastante inscritos, tem bastante gente entrando aqui. Vou pedir para vocês se comunicarem com a gente aqui no chat, né? Para a gente saber quem tá aí, da onde você é, qual a sua escola, qual o seu segmento. Então, tô vendo a Tatiana, a Vanessa, isso aí, pessoal. Vamos colocando aí os comentários, né? Bom, eu vou mudar um pouquinho de tela para a gente se apresentar aqui e começar a nossa conversa. A ideia hoje é a gente fazer uma conversa bem prática e bem instrutiva. E nada também muito engessado. Então, o pessoal aqui, cultura inglesa Presidente Prudente, pessoal de Berlândia, Piracicaba, muito legal, muito legal. Então, eu vou começar introduzindo um pouquinho, né, o nosso grupo. O CADA, como vocês podem ver aqui na tela, é a junção de 4 empresas, Kites, a Bepolacchini, a Dizal e a Assertiva. Né? A gente começou um projeto em 2018 com o objetivo de trazer conteúdo e novidades para o ambiente escolar, né? Para os mantenedores, gestores de escola. Sempre focado em 4 pilastras, né? Em 4 focos. O Kites, a gente trabalha na parte de gestão escolar, então toda a parte administrativa, financeira, pedagógica. Cada um depois vai se apresentar melhor, mas só reduzindo. A Bepolacchini na parte de arquitetura escolar, a Dizal, né, que vocês conhecem, que traz a parte de conhecimento, né, livros e material, e a Assertiva na parte de consultoria para vendas, né, que trabalha muito forte sempre nessa parte de escolas. Bom, então, mais uma vez, obrigada a presença de vocês. A gente está acompanhando aqui o pessoal que está entrando. E eu vou passar a palavra agora para a Lucy, que representa aqui hoje a Bepolacchini, para apresentar um pouquinho o que ela traz na área escolar. Lucy. Então, vamos lá, uma boa tarde a todos. Também quero agradecer muito, né, a companhia que nós vamos ter, então, dessa tarde, que a gente vai passar juntos. Sempre é um prazer muito grande a gente ter esse movimento, como a Silvia comentou, são 4 empresas que eu acho que têm suas atuações bem distintas, mas que elas se complementam muito. Então, eu acho que acaba sendo, né, um movimento que fortalece muito, que a gente procura realmente compartilhar e contribuir. E essa relação de troca mesmo, né? Eu acho que cada um na sua especialidade, mas sempre somando aí um resultado muito bacana para todos nós. Então, como a Silvia falou, eu sou a Lucy da Bepolacchini, um dos segmentos nossos de forte atuação é a arquitetura escolar, e especialmente nesse momento super importante, né? A gente está muito conectado para estar ajudando todo esse processo de tantas mudanças que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Então, espero que todos aproveitem bastante a nossa tarde. Bom, se apresenta, obrigada, Lucy. Vamos lá, Paula, vamos falar um pouquinho sobre a Assertiva. Tudo bem? Obrigada mais uma vez a Dizal, né, por todos esses webinars que tem proporcionado ao público de escolas, muito importante nesse momento, nesse tsunami que nós estamos vivendo. Então, obrigada e parabéns aí ao trabalho da Dizal, grande parceira nossa, e também a agradecer a Silvia, a Lucy, a gente está sempre muito comprometida em entregar conteúdos relevantes e sem falar mais do mesmo, né, o nosso desafio é sempre esse, porque a gente está num momento super bombardeado aí de informações de todos os lados, então o que a gente vai procurar fazer aqui nessa tarde é justamente compilar e falar de uma maneira bem objetiva, que é o nosso estilo, né, de uma maneira prática, o que podemos fazer nesse momento, né, nesse mês de agosto para frente, aí na educação, né, nos pilares que elas citaram. Então, para mim é uma honra mais uma vez estar aqui. Estou super feliz de compartilhar. Eu sou da área de vendas, tenho uma especialidade grande em escolas de idiomas, escolas de uma maneira geral, né? Eu sou
de vendas de matrículas, trabalho há 21 anos nesse segmento. Estou feliz que eu estou vendo aqui alguns clientes meus também, né? Tem o pessoal da Verca, tem o pessoal da LF, tem a TIV, tem um monte de gente aqui, ou ex-clientes também. Então, eu estou super feliz de estar aqui novamente falando sobre pilares como arquitetura, gestão e vendas. Vamos que vamos. Vamos lá. Maravilha, então, obrigada. Bom, e agradecer a Dizal, que desde o início, né, da nossa parceria, desde o início do nosso primeiro CADA, a gente fazia presencial esse encontro, então era muito gostoso, a gente usava as livrarias da Dizal, a própria matriz, né, e oferecia um café, um brunch, era muito bom. Por outro lado, o que trouxe de bom essa pandemia é que sendo presencial, a gente tinha uma limitação geográfica, né? As pessoas aqui de São Paulo é que acabavam aproveitando e participando. Vocês vão me ver uma luta contra o cabelo hoje, que vai ficar caindo na cara. E aí o que acontece é que depois, né, a partir do momento que a gente teve essa mudança, né, de fazer online, a gente conseguiu falar com mais gente, né? Então, estou vendo gente até do Uruguai aqui, muito bom, muito bom. Então, continuem colocando, né? Quem chegou agora, bem-vindo, e continuem colocando, seu nome está aqui, mas qual a sua escola, qual o seu segmento, de que cidade você vem, que é muito importante para a gente. Bom, eu vou ficar mudando um pouquinho as nossas telas, para não ficar muito maçante, né? E para a gente nortear um pouquinho a nossa conversa. Como diz a Paula aqui, ela falou assim, a gente não pode fazer papo de botequim, e é verdade, não pode ficar assim, né? Vamos conversar de assuntos sérios. Bom, o que a gente trouxe no último webinar que a gente fez foi logo quando começou a pandemia, e a gente trouxe práticas de mudança. O que eu fazia, então, naquele momento de desespero, que, de repente, tudo fechou e eu tinha que continuar a minha escola, só que à distância. Então, a gente trouxe ambientes que você poderia otimizar para fazer atendimento, né? A gente trouxe técnicas de venda, de comunicação na época, na área de gestão, tipos de plataforma e como organizar os seus dados. Passou-se esse tempo e agora a gente tem uma continuidade, né, gente? A gente está estabilizado, mas estabilizado no platô. Tinha uma previsão das escolas regulares voltarem, né? Algumas voltaram e já revoltaram, né? Revoltaram não existe, mas enfim. E aí o que acontece? A gente sabe que a gente tem que se preparar. A gente não sabe ainda para que a gente vai se preparar? Vai voltar presencial, vai voltar misto, vai ser híbrido? De qualquer maneira, a gente tem que estar preparado. A gente sabe e aprende, né? E acerta, e erra, e acerta com a pandemia. Então, a gente vai trazer aqui algumas dicas de como lidar com esse novo, essa mudança, né, que a gente tem agora de, bom, tudo bem, ficou todo mundo em casa, agora uma parcela está em casa e uma parcela está na rua. E o que a gente faz com isso? Uma coisa que eu queria trazer aqui, e que a gente vê sempre, né, muito conteúdo trazendo os problemas. Eu queria saber, trazer aqui, na verdade, para vocês, a parte boa da pandemia, né? Toda mudança tem o seu lado bom, né? Então, vamos pensar um pouquinho em quanta coisa a gente aprendeu nesse período, porque foi obrigada, aquele projeto que eu deixei para o futuro, né? Então, quanta coisa a gente aprendeu e o que eu tirei de bom nisso, tá? A gente vai começar a bater um papo com alguns tópicos específicos. Eu vou começar com a Lucy, tá? Na parte da arquitetura, e a Lucy vai me dizendo quando ela quer que eu mostre uma tela ou não. Então, Lucy, a gente vai entrar com dicas práticas, e você elencou aqui alguns itens que você acha necessários abordar na área de arquitetura. Então, eu queria que você começasse, por favor. Tá, joia. E eu só vou, antes fazer um parênteses, né, aproveitando que você vinha falando, Silvia, sobre essa questão do lado bom. Eu acho que é fundamental sempre a gente escolher qual lado a gente quer dar mais peso, né, qual lado a gente quer alimentar mais.
não significa que a gente não está considerando, né, e de alguma forma desrespeitando, né, porque a gente sabe que é um período de muita dor, é muito sensível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é fundamental para a gente, enquanto ser humano, trazer esse olhar de muito mais atenção, né, de valorizar realmente aquilo que é essencial. E eu acho que, como você falou no nosso último encontro do CADA, estava no período do início, né, então e ali a gente procurou dar algumas orientações para a gente vivenciar aquele momento que era completamente desconhecido para todos, né. Hoje, passados aí praticamente 5 meses, né, de quando deu a pandemia, a gente pode dizer que a gente já adquiriu uma experiência de ter passado por esse período. Ainda não acabou, mas aquele susto inicial, aquela apreensão inicial, nós já conseguimos superar. E eu tenho certeza, quando eu falo nós, eu estou dizendo nós todos que estamos aqui mesmo, né? Porque todos que estamos aqui, de alguma forma, é porque a gente está comprometido, a gente está engajado, né, em aprender, em ouvir, em perguntar, né, em se abrir para novas possibilidades. Então, eu acho que todo esse período teve um avanço pelo lado humano incrível. Sejam os gestores, sejam os mantenedores, equipe pedagógica, profissionais, colaboradores, alunos, famílias, cada um no seu espaço, na sua função, teve um desenvolvimento humano tremendo, tanto na questão de resiliência, eu acho que foi um aspecto fundamental, na questão de superação, aonde não teve muita escolha, né? Assim, teve que embarcar, por exemplo, em tecnologia, né? Que era uma ferramenta que as pessoas conheciam, mas não faziam tanto uso. Só que a partir de um momento que era a única ferramenta ali disponível e possível, eu acho que assim, a gente tem que realmente tirar um chapéu para os professores e para todos os coordenadores e toda a equipe que se autoajudaram para que as aulas, elas continuassem num outro formato. Esse é um aspecto muito bacana, né, que precisa ser valorizado. E as pessoas estudando, então, né, e desenvolvendo as suas atividades dentro do seu espaço de morar, também o quanto tiveram que se adaptar, né, e flexibilizar, seja no relacionamento, na convivência, na flexibilidade também, né? Então, eu acho que as pessoas, elas se tornaram mais tolerantes, entre aspas, para o que é o comum, né? Como a Paula gosta muito sempre de usar esse termo, né, Paula? A vida como ela é. E eu acho que é tão bom isso, a vida como ela é. E eu acho que a gente assim fica mais natural, né? Agora é momento do que? A gente já está no segundo... Peraí, deixa eu só te interromper, desculpa, posso fazer um... É porque eu acho que, assim, né, vocês estão falando das coisas boas, e uma das coisas boas é que, por exemplo, a gente fazia o CADA só 2 vezes por ano, e essa já é a 3ª edição na pandemia, né, então eu acho que também já é uma coisa boa. Estão tendo mais eventos, né, esse tipo de coisa, viabilizando mais eventos, mais informações. Eu mesma nunca trabalhei tanto, né, de uma forma não remunerada, como eu estou trabalhando, e outra, eu estou trabalhando muito mais para os clientes. Agora a gente faz um trabalho, antes o cara contratava 5 horas, sei lá, você dava 6, 7, hoje você dá 10, 15 horas, né, para o cara, né, que é aquela questão do over delivery e tal. Mas então hoje a gente supera mais, porque o cara precisa mais de você, né? Então esse é um ponto. Agora, falando da minha área de vendas, o que eu vejo que foi o bom dessa história toda é a questão das escolas perceberem que precisam realmente de uma migrativa, né? Porque a maioria antes falava muito da procura, né? Eu preciso da procura. Como é que está a procura na minha escola? E a procura está ruim. E eu acho que nesse momento as escolas, elas estão, pelo menos a demanda que está vindo para mim, elas estão percebendo. As de idiomas, eu acho que já faz um tempo que já perceberam que precisam de uma venda mais ativa e precisam de um marketing mais efetivo, né? E as escolas regulares agora estão percebendo que
A reposição dos alunos, óbvio que sempre a retenção ela é primordial em qualquer escola, em qualquer tipo de escola, a retenção é fundamental, mas a gente perde, as escolas de idiomas perdem de 20% a 30% dos alunos todos os anos, né? Isso é um número, é uma estatística natural, né, que acontece. E as escolas regulares também têm uma perda aí de 15%, e a reposição, que é a venda natural, ou a procura, ou boca a boca, ele gira em torno de 15%, 20%. Então, o que aconteceu nessa pandemia? As escolas e os gestores que estão aqui estão entendendo que, assim, eu estou perdendo, primeiro, agora eu tenho uma possibilidade de perder mais do que 15%, 20%. Então, significa que a minha captação, ela não pode ser receptiva, ela tem que ser mais ativa para eu conseguir aí ter uns 30%, 40% de captação para eu poder empatar agora, né, o meu número de alunos. E, então, eu acho que é um ganho isso, porque as escolas estão se reinventando, estão entendendo que precisam buscar alunos, estão saindo de zonas de conforto, e eu acho isso um movimento super bacana. Eu acho que esse é a nova economia, é a nova economia. E estão fazendo isso de uma forma organizada, né? Estão começando a organizar os processos, né? Profissional. Então, é isso que a gente vai comentar. Eu vou comentar, pelo menos depois da Lucy, um pouquinho sobre isso, sobre o que é o profissionalizar, o que a escola está preparada para venda, o que você precisa saber de vendas para você fazer essa, não só empatar, mas apostar num crescimento, né? Porque essa história do a Lucy comentou muito bem agora, né? Essa questão comportamental, ela nos ajuda, a resiliência, uma série de fatores, realmente nós estamos melhores, né? Obviamente, gente, com altos e baixos, todo mundo aqui tem dia ruim, todo mundo aqui também não tá só vendo o lado bom, tem dia que sofre, tem dia que chora, e tá tudo bem, as emoções, elas estão realmente em altos e baixos, e é fato, normal, mas a gente está nesse tsunami, claro que com dor e com tudo isso que a gente está vivendo, a gente se desenvolve. E isso em vendas tem tudo a ver, né, se desenvolver, porque é um trabalho muito comportamental, né, o de vendas, então você percebe os gestores muito mais engajados, falando, não, vou superar, vou fazer, e etc, e os vendedores, o pessoal de secretaria, o pessoal de vendas. Então, a gente está num momento, assim, se virar essa chave para o profissional, se colocar o que tem que fazer aí na área de vendas, de gestão, de arquitetura, você realmente entra num novo momento, numa nova história, né? Então, essa é a proposta nossa aqui, trocar essa ideia para virar essa chave e entrar numa nova história, né? Legal. Bom, vamos começar então com algumas dicas, Lucy. O que você trouxe aqui? Quer que eu te mostre aqui os itens? Pode ser, se quiser deixar ali nos itens, isso. Eu acho que o que é fundamental, né? Por isso que a gente fala muito dessa questão do tripé, né, que a gente traz hoje, né? Exatamente porque a gente está já no segundo momento, né? Estamos no segundo semestre, o nosso olhar, sem dúvida alguma, é assim, a gente já está um pouco mais próximo de uma nova etapa, né? Que a gente está falando agora, na possibilidade do retorno presencial. Independente se acontecerá mesmo em outubro ou não, se as famílias vão se sentir confortáveis ou não, mas assim, o panorama já é algo mais próximo de algum presencial, seja esse ano, seja no próximo ano, né? A gente sabe que em algum momento a gente vai voltar para o presencial. Então, eu entendo completamente que, assim, o foco até de todos os mantenedores, né, sem dúvida, que é todo o operacional deste momento, né, a qualidade de ensino, tudo funcionando, ensino à distância, se reinventando, assim, tremendamente, isso é fantástico, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar um pouquinho mais para frente, que é o quê? Cada vez mais, nesse período de tudo que nós vivemos, a gente percebeu o que é o essencial, o que faz com que a gente se movimente, dê um passo adiante. A gente tem sentido muita falta de estar junto, né? Imagina os nossos alunos, imagina todos os professores, o estar junto, porque a gente é humano, a gente é puro sentido, então a gente quer estar perto. Esse momento, nós teremos ele, né? Aqui no breve futuro, nós teremos. Então, aí é que eu acho que é o mais importante, é que toda essa parte, toda a escola como um todo, ela esteja preparada para este momento. Então, é se perguntar,
o porquê que, agora mais do que nunca, por que a família vai escolher a escola A e não vai escolher a escola B? O que essa escola ela está oferecendo de experiência, de diferente? Qual é o diferencial acima de qualquer coisa? Né? Não é só a questão do marketing, não. É a questão de junta toda a parte de respeito a como se viveu todo esse período da pandemia, como que foi possível, né, essa questão desse ensino híbrido, como é que está se desenhando, né, todo esse futuro aí que a gente está vendo mais para frente. O híbrido, ele veio, vamos falar assim, a educação à distância, ela veio e ela vai ficar. Não somente, não 100% à distância como está sendo agora, mas já é uma aposta certeira a questão do híbrido, né, por um bom tempo até. E isso fica de uma forma até muito mais inteligente. Então, como é que isso se reflete nos espaços? Então, a gente vai continuar tendo sala de aula, sem dúvida alguma, mas essa sala de aula, ela precisa ser otimizada para, ao mesmo tempo que esteja acontecendo uma aula presencial, essa aula ela está sendo transmitida. Para que ela possa estar sendo transmitida para quem está no ensino à distância, mas acompanhando aquela mesma aula, então, aquela sala, ela tem que estar com os equipamentos, né, com a infraestrutura necessária para isso. Então, seja o processo do filmar, o transmitir essa imagem, de repente ter uma lousa grande, branca, ou até uma parede branca, mas juntar, né, reunir essa parte do físico para que o operacional ele possa funcionar. Então, às vezes, gente, é coisa até simples nesse primeiro momento, né? Não requer ali grandes investimentos, mas ter, de repente, uma parede toda forrada com um fundo branco. Ou é uma pintura branca, pelo menos, ou é uma tela, ou é revestida em laminado branco, mas que permita fazer essa dupla função e o ensino híbrido acontecer. Quando eu trago o item das áreas alternativas, por mais que a gente já tenha falado um pouquinho no anterior, né? Agora, mais do que nunca, o olhar se voltar para a tua escola e olhar com aquele carinho sem preconceito, né? Por exemplo, ali sempre foi uma área, vamos falar assim, uma área de passagem ou uma área de descanso. Por que não transformar essa área num local onde possa acontecer uma aula, ou uma roda de conversa, ou o debate de um projeto, né? Até, depois tem umas imagens, Silvia, a gente até podia estar colocando, para dar uma ilustrada para as pessoas, foi um exemplo até que a gente preparou isso junto com uma escola, acho que até podia colocar, Silvia, aquele slide da imagem. Isso. Essa é uma escola que a gente já teve esse olhar, né, junto com a mantenedora, que foi o quê? A imagem da esquerda, vocês veem, é um pátio coberto, então ele é um ambiente com múltiplo uso, porque ele faz tanto a acolhida da educação infantil, como o momento do pátio mesmo, o momento ali do recreio das crianças, como esse espaço, ele já está sendo preparado também, está sendo considerado para ali acontecer aula no presencial, quando esse retorno for liberado. E a imagem da direita era uma praça, né, que ela era uma área assim que ela estava completamente sem uso. Então, ali a gente fez toda uma revitalização, a gente criou uma espécie de uma arquibancadazinha, né, para que os alunos possam se sentar, né, ter onde sentar, ter onde ali apoiar um caderno, alguma coisa para fazer uma anotação, e ali já aconteceram aulas, né, no ano anterior, principalmente de debates de algum projeto que estava sendo desenvolvido por aquela turma. Então, é olhar com carinho para esses espaços que o colégio tem e que, de repente, nunca se pensou em transformá-lo em um ambiente de aprendizado, realmente, não só de recreativo, vamos falar, mas um ambiente de aprendizado, tá? Se você puder voltar, então, para aquele que tem os links, os itens. Arquitetura bioclimática é a nossa arquitetura ali de raiz, né? A gente está muito mais conectado ao que a gente tem com a natureza. A gente foi se acostumando, né? A gente ali no nosso ritmo, na modernidade e tudo mais, a gente foi usando de muita tecnologia para a gente buscar ali o nosso conforto, vamos falar assim, né?
Mas esse conforto que vem, por exemplo, de um ar-condicionado, será que ele, necessariamente, ele precisa sempre fazer uso desse ar-condicionado, né? Muitas vezes, soluções de arquitetura, elas podem transformar aquele espaço e deixá-lo super confortável, seja na temperatura, né, de deixá-lo fresco num dia calor, em um ambiente mais quentinho, mais aconchegante, num dia de inverno, por exemplo. Então, a arquitetura bioclimática, ela vem para nos relembrar, para a gente fazer uso cada vez mais de uma ventilação natural, né, de uma insolação, né, aproveitar a incidência do sol para iluminar aquela sala, para higienizar essa sala também, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente também não vai poder fazer uso de um ar-condicionado, por exemplo, mas já pensar que a gente considerar esses elementos, né, uma janela, né, que permita uma grande abertura, fazer a escolha da disposição, né, numa reforma da escola, para que a janela ela fique ali tendo a incidência de um sol, enfim. Por que eu estou mencionando isso tudo? Por conta do planejamento. O planejamento é assim, tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa planejar. Seja algo do nosso dia a dia, às vezes até planejar o nosso dia, né? A logística do nosso dia, planejar uma viagem, planejar um curso, tudo a gente precisa fazer um planejamento. A gente não sai fazendo assim, na louca, né? Hoje, mais do que nunca, né? A gente precisa ser muito objetivo e muito assertivo. Então, planejar tudo. Agora, talvez seja um momento um pouco mais delicado para a gente pensar em algumas intervenções mais fortes, mas as escolas e os colégios, eles sempre estão passando por um processo de modernização. Então, procurar já trazer, né, ter no radar, né, que, por exemplo, um ambiente onde tem uma cerâmica no piso, um exemplo simples. A gente conhece colégios que têm cerâmica no piso. A cerâmica em si, ela é ótima, ela é super resistente. O problema é o rejunte dessa cerâmica. Ali naquele rejunte, naquela massinha, é onde é um ambiente, onde é uma área difícil de se fazer a higienização, desinfecção, então, pior ainda, né? É uma areazinha que sempre ela vai estar acumulando, né, alguma sujeira, algum vírus ou alguma coisa indesejada, né? Ou mesmo tem salas de aula com piso de madeira. E o que a gente vê acontecendo no dia a dia das escolas? Mesmo com piso de madeira, a gente vê o pessoal lavando o piso de madeira. Quer dizer, então, o que é importante na questão do planejar? Se já tem em mente, né, de que precisa melhorar esses materiais para que eles sejam de mais performance. O que eu quero dizer com isso? Precisa substituir em algum momento e já ter um olhar de um material que ele seja durável, eficiente, limpável, higienizável e de rápida instalação. Dentro, assim, de um custo, isso a gente até entende que às vezes tem um custo até um pouco maior, mas a performance dele, a durabilidade dele, supera e muito, isso é indiscutível. Então, colocar isso dentro de um planejamento. Será necessária uma intervenção? Fazer com calma, fazer por partes, né? Mas e não ir trocando por trocar, sem trazer isso para a facilidade da manutenção da escola também, né? E essa questão das soluções de alta performance tem muito a ver com isso, com a escolha de materiais. Então, por mais que a gente está vivendo a pandemia, a gente está num período ainda de muito cuidado, a gente sabe que vai ter o retorno do presencial, mas cada vez mais a gente procurar uma escolha de construção, de intervenção, que sejam materiais de alta performance. Eles não significam necessariamente que eles sejam os de custo mais alto, mas eles têm realmente, eles trazem muito benefício para a qualidade daquele ambiente, e isso as famílias, elas vão estar considerando sem dúvida alguma. A família que vai visitar uma escola, hoje, pelo que ela está vivenciando, e está vivenciando na própria casa, ela vai olhar agora esses detalhes. Qual que é o piso, se tem torneira, se tem banheiro, como é que é o banheiro, se tem janela, ela vai com essa máquina, assim, de investigação mesmo. Então,
sabendo disso tudo, é importante ter esse planejamento, né, para que possa ser feito etapa por etapa, mas ter um planejamento maior para poder melhorar toda essa condição da parte da arquitetura dos colégios. Maravilha. É muita informação, né, gente? O pessoal, eu estou acompanhando aqui o chat, o pessoal está falando, realmente a escola vai mudar, vai ter um outro formato, né? E a gente, assim, a Lucy mostrou uma foto de uma escola de curso regular, mas a gente tem muita gente de curso livre aqui que tem condições de pegar essas dicas e traduzir para o seu dia a dia, né? E aí eu acho que tudo isso que a Lucy está mostrando, né, entra bem no que a Paula fala na parte comercial também. Você investiu isso tudo, você tem um piso de limpeza de alta performance, você tem instalação, não precisa do ar-condicionado, e você tem que vender isso para o pai, para o aluno, né, Paula? Então, a gente tem aí esse mix aí, né? Não é só arquitetura, a gente tem que mostrar aí para quem está comprando, né? Tem aquela frase, a máxima, que fala assim, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Então, não adianta simplesmente a gente fazer todo o trabalho de adequação, né, higienização e tudo mais, e não divulgar isso, e não usar isso em vendas, e não usar isso em retenção. A gente tem que mostrar, e eu acho que mais do que nunca isso tá super em alta. Então, quem está preocupado com o ser humano está vendendo mais, né? Quem está preocupado com tudo isso que está acontecendo está vendendo mais, e vai ser assim por muito tempo, eu acho, porque a gente sabe que essa história aí de pandemia pode ser que esteja errada, mas ela deve ir e voltar, ou deve ficar um temor aí na nossa mente por algum tempo. Então, não é uma coisa assim, vai passar e eu não vou precisar fazer nada. Não, você vai precisar fazer. Então, ou você começa a pensar nisso agora, ou você vai começar a pensar nisso daqui a um mês, daqui a 5 meses, e enfim, é uma realidade, né? A gente vai ter que viver essa realidade. Estamos já vivendo essa realidade. A adequação não vai ter como, a gente vai ter que se adequar. Eu acho que as dicas que a Lucy deu, elas são super importantes aí para vocês colocarem no planejamento, né? Desde pensar no piso, desde pensar no rejunte, desde pensar nessas coisas que realmente, para nós educadores ou vendedores, é uma coisa que você fala, puxa, mas sério que eu tenho que pensar no rejunte? Tem que. E você tem que vender isso, né? Você tem que vender isso também, olha. Nós, quando fizemos a adequação, ou pensamos em todas essas questões, né? Então, eu acho que é bem por aí. E dentro dessa nova realidade, a gente tem aí um marketing e vendas muito próximo trabalhando, né? E eu acho também, Mariana, que as dicas da Lucy são sempre importantes, e a gente tem que levar isso muito para um planejamento, muito forte, com um planejamento aí da escola, agora mais do que nunca, né? E aí você pensa assim, bom, mas eu não sei o que vai acontecer com os meus alunos, eu não sei como é que vai ser a retenção, estamos entrando agora no período de rematrículas, né? E como é que vai ser? E eu sei que é um período de tensão aí na maior parte das escolas regulares, nas escolas de idiomas vai um pouquinho mais para frente, a gente fica nessa tensão em novembro, em dezembro, né? A tensão vai até fevereiro, mais ou menos, até o último momento, mas a questão do planejamento, ela tem que ser feita todos os anos e revista todos os meses, né? Então, planejamento, seja de gestão, de vendas e de ambiente, você tem que fazer. E não dá para eu falar aqui em novo momento sem falar de planejamento, porque as pessoas, elas falam, pô, mas eu não sei o que vai acontecer no mês que vem, eu não sei o que vai acontecer, então eu não vou planejar. E aí entra uma outra frase que eu gosto muito, é que as pessoas não planejam fracassar, elas fracassam por não planejar, né? E isso, nesse momento que a gente está, ela é fato também, né? Porque a gente acha, da nossa cultura a nossa cultura não é muito planejadora, né? A nossa cultura, ela fala, deixa eu ver o que vai acontecer, e conforme for acontecendo, eu vou me adaptando e vou seguindo. E não é por aí, gente. A gente tem que, né, nós aqui, educadores, responsáveis aí por várias famílias, por várias vidas, e, enfim,
enfim, um momento como esse, mais do que nunca, né, a gente tem que planejar. E quando a Lucy falou muito bem de planejamento de ambiente, e eu sei que está tudo ligado, porque você precisa ter aluno para você poder ter investimento, né, e você, enfim, uma coisa está sempre ligada à outra. E assim, ter aluno, nesse momento, vocês sabem que a retenção, ela vai depender muito aí do trabalho que vocês estão fazendo, eu sei que é incrível, né, a maior parte de vocês se superaram nessa questão do online, teve até aqui alguns comentários também, os alunos estão gostando bastante e tal, então é um momento de pegar depoimento, é um momento de investir, né, nas redes sociais, investir no marketing digital como um todo, né, eu sempre falo isso para os meus clientes, olha que interessante, até antes da pandemia, eu falava assim, se você só tem um budget, investe em vendas, porque vendas dá para gerar os leads que você precisa. Agora não dá, porque a gente gerava leads através de parcerias, através de um tete-a-tete e tal, e agora não dá mais, agora a gente precisa do marketing digital. Então, esse novo conceito de vendas, nesse momento, ele inclui uma união do marketing e das vendas. Não dá para a gente falar de vendas sem falar de marketing. Então, você tem que ter um marketing digital agora, preferencialmente alguém que faça isso para você, não você fazer, porque existe uma inteligência, né, por trás do marketing digital, e mais uma vez, fazer marketing digital não é fazer posts, não é postar no Facebook ou no Instagram, fazer marketing digital envolve estratégia de Google e etc, e às vezes você pode pensar, nossa, é muito alto, muito caro isso, caro é você não fazer, né, caro é você deixar a concorrência vir e você, de repente, perdendo alunos, porque a maioria está olhando para cá, a maioria está olhando para uma tela como a gente agora, então a gente precisa, de alguma forma, investir nisso, que seja um pouco, médio ou muito, mas você precisa investir nisso, é fato. Então, isso é um primeiro momento, você tem que se planejar para o marketing. Aí, isso aqui é uma coisa interessante, né? Tem muito cara do marketing que fala assim, é só você colocar a sua escola e fazer um trabalho bem bacana digital que você vai ter aluno. E isso eu falo para vocês, eu acho que muitos sabem aqui que não é verdade, porque os leads não necessariamente, aliás, hoje, menos ainda, você precisa de uma certa interação com o cliente para você poder fechar. É muito difícil você fazer venda de serviço sem interação. Nós vendemos serviço, né? Então, tirando, assim, o que a gente compra no Mercado Livre, na Amazon, esse tipo de coisa, que é produto, a gente precisa, o cliente ele quer interagir com a gente para ele comprar alguma coisa nossa, né? E principalmente um curso. Então, a gente não temos que ter vendas. E a venda recebe o lead junto com o Gol, que é a matrícula. O Gol é a matrícula, né? Então, é um momento de união desses dois departamentos muito fortes, e precisa ter um planejamento para isso, tá? Então, eu queria sugerir, nesse momento, que vocês abrissem aí um pouco a mente para um conceito chamado Inside Sales, né, que é um conceito bem atual, já existia em algumas empresas, e agora está vindo forte para o mercado de educação. Inside Sales nada mais é do que a venda interna, que é o que vocês estão fazendo agora, mas ele tem alguns conceitos diferentes, e esses conceitos diferentes, eles estão ligados à profissionalização do seu negócio. É fato que vai ter escolas que vão morrer nesse momento, mas as escolas que estão se profissionalizando, estão investindo de maneira certa, elas vão se potencializar, elas vão ficar cada vez melhores, então é um momento, assim, de separação, né, daquela maré que vem e quem não está se preparando, quem não está se profissionalizando, está indo embora. Então, isso independe do seu tamanho e até independe da grana que você tem. Depende agora da sua vontade de fazer o negócio acontecer. O Inside Sales, ele propõe que você tenha, como eu falei, marketing e vendas muito próximo, que você tenha uma pessoa de vendas bem treinada, bem posicionada. Ele propõe que você tenha um CRM adequado, né, que você tenha um software de gestão. Eu sempre indico aqui a Silvia, não que eu ganhe alguma coisa com isso, tá, gente? Eu não tenho comissão nenhuma. Mas não mesmo. É fácil, é um software fácil, né? Mas eu tenho muito cliente aqui da Silvia e não me deixa mentir. Software bom é software fácil de usar, né? Software bom é aquele que a equipe toda consegue com pouco treinamento, já é muito mais intuitivo. E o Kites, ele é
um sistema que propõe isso. E na área comercial, ele tem um pequeno CRM lá, que propõe ali que você entenda qual que é o momento que o seu prospect, seu lead, né, o seu cliente em potencial, você pode chamar de qualquer um desses nomes, ele está. Então, a comunicação ela tem que ser focada para cada um desses níveis, né? Então, é super importante isso. Então, o Insight Sales, ele propõe isso, ele propõe um planejamento, propõe que você tenha um CRM, propõe que você tenha um profissional de vendas adequado, focado em vendas, né? Não fazendo aquele monte de outras coisas na escola, mas focado em fazer um belo de um atendimento. Esse belo de um atendimento é um processo de vendas com começo, meio e fim, então não dá mais para ser intuitivo. Eu sei que muita gente aqui fez venda a vida toda intuitivamente, e principalmente a galera do pedagógico ainda faz muito bem, né? Mas não dá mais. Você tem que colocar ali, ó, primeira parte, o que você pergunta para o cliente, depois como que você fala, depois como que você vende benefício, depois como que você faz o fechamento. Isso tem que ser um processo. Então, esse novo momento exige essa nova profissionalização, né? De você criar um processo na sua escola. Esse processo não necessariamente tem que ser engessado, e você vê em algum site, eu vi que um processo de vendas tem que ser assim. Tem que fazer dessa forma? Não, cada escola tem uma particularidade, cada escola tem uma forma de uma cultura. Você pode deixar o processo mais agressivo, né, se for da cultura da sua escola, você pode deixar o processo mais leve, né, você pode deixar menos agressivo, mas você tem que O importante é fazer, né, Paula? Tem que fazer, tem que parar, organizar, né? Isso que essas dicas da Paula são imprescindíveis, mas você tem que falar, poxa, eu vou separar um tempo e vou fazer isso, um tempo, um budget, né? Tem que fazer. E, assim, acima de tudo, então, essa é a parte técnica, né, o que você tem que fazer no profissional. Você tem que ter CRM, você tem que implantar processo, você tem que ter um profissional de vendas e tem que ter uma agência de marketing. Você tem que, não basta parecer honesto, você tem que mostrar para todo mundo que você é honesto, né, no caso lá do César, você tem que mostrar para todo mundo o seu movimento, não cai mais naquela do tipo, a gente nunca precisou disso, nossa escola sempre se vendeu naturalmente, né, então, ótimo, foi maravilhoso esse tempo, mas estamos num novo tempo, estamos num novo momento, então se você quer ter mais alunos, se você quer crescer, você não vai conseguir fugir disso. Quem fizer antes vai ganhar mais mercado antes. É igual a galera do marketing digital que começou lá atrás, estão com muitos mais seguidores, estão com muito mais facilidades de leads. Quem começou agora, antes tarde do que mais tarde, mas quem começa antes tem mais vantagem, né? Então, gente, profissionaliza o departamento de vendas na sua escola, é o coração do negócio, né? E nossa escola é um negócio. Vamos quebrar paradigmas, sabe? Isso. Porque eu acho que muita gente fala, não, eu sou uma educadora, eu não vejo por esse lado e tal, mas é uma educadora que precisa ter fluxo de caixa, que precisa ter aluno entrando, que precisa ter, pagar bem seus professores, que precisa investir numa reforma adequada, né? Então, tudo isso demanda um fluxo de caixa saudável, e um fluxo de caixa saudável você tem com alunos, não tem outra forma. Então, acho que a gente tem que baixar um pouco essa ideia, né, eu não vou pensar desse jeito porque é feio. Não é, feio é não ter aluno, feio é não ter dinheiro para fazer investimentos, feio é não pagar bem professor, né, e eu acho que é mais ou menos nessa linha que a gente tem que ir, né, Silvia? E uma coisa que a gente tem que ressaltar é que, assim, não é aquela venda empurrar, né? Você não está vendendo uma coisa e não está entregando, né? Você tem uma estrutura organizada, você tem um conteúdo pedagógico, né? Então, você tem que mostrar, porque tem um monte de gente aí mostrando e não entregando. Se você tem a capacidade de entregar, então você tem que mostrar isso, né? E aí tem essas dicas e hoje está muito mais fácil a tecnologia, né? Então, em termos de depoimentos, né, de alunos, satisfação de alunos, enfim, a gente tem uma ideia, né, de que antigamente a escola era só para educar, né, e realmente a escola é para educar, e eu não podia fazer propaganda disso, né, muito pelo contrário, a gente tem que propagandear as coisas boas que a gente promove nas nossas escolas, né, desde
um ambiente, né, que nem a Lucy estava falando muito bem dessa parte do usar o ambiente externo, que a gente está vendo que está sendo necessário agora, né? Muita escola já usava, mas por, né, gostar ou ter uma proximidade, né, com ficar ao ar livre, né, e o público daquela escola às vezes exigia, né, a gente vê que no exterior isso é muito mais comum, não só o ambiente externo da escola, mas o ambiente externo fora da escola, né, praças, parques são utilizadas para o infantil, para ter uma atividade ao ar livre, para uma pesquisa de campo, enfim, então são coisas. Aqui no Brasil a gente tem essa particularidade que a gente acaba ficando nas escolas particulares, principalmente, dentro do ambiente do muro da escola, né? E, com certeza, a gente tem espaços. Ontem mesmo eu estava fazendo uma apresentação, né, para uma escola de São Vicente, uma escola profissionalizante, e a gente abre os vídeos agora, e agora não tem mais esse negócio, né, de colocar um cenário, né, e eles estavam ao ar livre. Falei, olha que legal, né? A gente está conversando, vocês estão ao ar livre, e isso que é legal, porque eu posso usar, né, aquele pedacinho, aquela varanda que eu tinha numa escola pequena ou no meu prédio e tal, para colocar os meus alunos também, né? Então, eu vou utilizar outros espaços, eu vou otimizar os espaços que eu tenho, e na parte de, a gente falando, né, de ensino híbrido, uma coisa que eu percebo muito é que a gente ampliou as possibilidades de vendas. Porque se eu pensar hoje, eu tenho, eu tinha antigamente, né, a limitação do espaço físico. Então, eu cabia, sei lá, 20 alunos dentro da sala. Agora eu posso dar para 10 alunos dentro da sala, mais 15 em casa, né? E esses 15 que estão em casa, eles não têm mais limitação geográfica, eles podem estar em qualquer lugar. Quando eu estou falando de um curso regular, né, quando a gente não tem o reforço escolar, e aí eu não tenho sala disponível para colocar aquele contraturno para dar o reforço para a aula de matemática, né, ele não precisa mais ir para a escola para fazer isso, ele pode fazer de casa, né. Teve uma pessoa que agora não me lembro quem, que perguntou de plataforma. Eu não trouxe aqui a lista, mas depois eu passo para vocês. A gente tem algumas plataformas que a gente tem parceria, que a gente tem indicado, justamente para isso. E no próprio Kites, a gente tem, né, no ambiente onde você controla o seu pedagógico, ambiente para você linkar já com a sua sala, por exemplo, do Meet, do Google, do Click Meeting, enfim, do que você quiser. Então, para facilitar, né? Em termos de organização, de gestão, que é a área que eu mais atuo, né? Eu elenquei aqui alguns itens que têm sido essenciais para você manter a retenção do seu aluno e trazer novos alunos, né? Uma coisa que tem sido muito falado é a parte de liderança, né? E a gestão de equipes. A gente, quando teve que ficar todo mundo trancado em casa, o que aconteceu, né? E muita gente mencionando aqui a parte dos professores. Eu estou dando aula na minha casa e eu estou entrando na sua casa, né? Você está com o seu filho na sua casa, então, vários memes por aí, né? De eu entrar na sua casa, eu tá dando aula de pijama, você tá de pijama, né? Uma coisa sem precedentes, né, da nossa vida, né, só que eu como gestor, eu como mantenedor da escola, eu tenho que me colocar na posição daquela minha equipe, que está num ambiente, às vezes, não tão adequado, porque ela também tem os filhos dentro de casa, ela também tem, né, a família usando o mesmo ambiente, então, eu cuidar da saúde dessa equipe é muito importante como líder, né? Eu tenho que ter, então, alguns itens, eu até acho que elenquei aqui, só para passar para vocês. Então, algumas coisas que eu tenho que pensar quando eu estou fazendo a gestão à distância.
E como é uma prática que pode ser que fique, porque a gente está vendo muito funcionário falando, pô, que legal, eu não preciso mais perder aquele deslocamento com o transporte público. Aqui em São Paulo é um problema, porque as distâncias são longas, os transportes nem sempre são tão confortáveis, né? Então, a gente vê que tem uma satisfação nisso. Por outro lado, tem muito gestor que está muito assim, eu não sei se meu funcionário está trabalhando, né? Eu acho que ele deixa o computador ligado e... Então, não adianta. A gente não pode liderar, né, por controle, a gente tem que focar no resultado, não adianta eu saber, 10 horas e meia, você trabalhou ontem 6 horas e meia, não, seu funcionário está dando resultado, e como que eu sei disso, né? Eu vou focar, definir bem o papel de cada um, porque se ele sabe o que ele tem que fazer, fica muito mais fácil até para ele desenvolver o trabalho dele, né? Bom, comunicação é uma coisa que já é um problema presencial, à distância mais ainda, então estabelecer uma comunicação efetiva com todo mundo, e uma coisa que é importante é ter um local onde você vai registrar essa comunicação. Eu falei com o pai do aluno hoje, ou eu falei com o aluno, eu registro. Você, né, o meu professor ou administrador da escola, quem quer que seja, quer saber o que aconteceu, ele tem um ambiente onde ele possa consultar, né? Então, isso é muito importante, porque a comunicação tem que fluir, né? Então, registrar isso. Outra dica que a gente dá, e que é, assim, universal já, reuniões curtas diárias com pautas definidas. Então, eu sei o que eu vou falar, né? Então, eu vou apresentar, por exemplo, as minhas ações de ontem e o que eu planejei para hoje. Então, a equipe inteira fica sabendo o que está acontecendo, né? Qual que é meu planejamento e, obviamente, reuniões mais específicas de assuntos que você tenha que levantar, enfim, com a sua equipe. Então, é muito importante a gente ter esses itens bem claros, né, para gerir a equipe, tanto de vendas, quanto na parte da arquitetura, né, eu não preciso ir na escola para manter uma reforma, né, mas eu preciso me comunicar com quem está lá, para ele saber exatamente o papel que ele tem que desempenhar para executar aquele trabalho bem feito, né, a mesma coisa a minha equipe de vendas ou de marketing, não precisa estar comigo, né, mas eu tenho que ter um escopo bem definido e ter um acompanhamento disso, né. Bom, eu vou acelerar um pouquinho aqui nesses itens, né? A satisfação, né? Quando a gente está falando de retenção, eu preciso conhecer o que meu público pensa de mim. Então, se a Paula vai fazer uma campanha, como que esse meu público me vê? Né? Ele me vê como uma escola ágil, ele me vê como uma escola que demorou para entrar com ensino híbrido, ele me vê como? Faça uma pesquisa, né? Tem várias ferramentas, o Kites tem ferramentas disso, mas não precisa ser no Kites, você tem várias ferramentas. Se quiser, depois eu dou dicas, né? Atender o público remotamente, ele ligou para a escola, essa ligação foi transferida, você conseguiu uma tecnologia assim, né? Vai atrás disso, tem muita coisa fácil hoje de resolver esses problemas. Comunicação efetiva, né, gente? Se o aluno não sabe que você investiu na parte do piso, que tem uma limpeza mais eficaz, né, então ele não vai dar valor para aquilo. Porque ele vai entrar, muita gente vai falar, nossa, que piso bonito, né? Olha, que legal, pintou a escola. Mas não era aquilo que você queria transmitir para ele. Você gastou, colocou um piso super tecnológico, e aí, né, Luci, a pessoa acha que você só está gastando enfeitando a escola, e não é verdade, você está preocupado com a saúde do aluno. Vai muito além, né? Muito além. Com a saúde do professor. Então, enfim, né? E uma coisa assim que hoje em dia, e a Paula acho que vai concordar comigo, porque nessa parte, tanto de vendas quanto de marketing, as coisas mudam muito rápido, né? Uma velocidade na análise e na resposta, né? Então, eu tomei uma ação, principalmente de vendas ou de marketing, né? Eu fiz uma campanha, eu analiso aquela campanha, eu vejo o resultado. Deu certo, não deu? Eu mudo. Né? Porque se eu ficar insistindo, não, uma hora isso vai dar certo. Às vezes não é aquilo que o seu público está buscando. Então,
ter uma velocidade da análise dos seus dados para ter uma resposta mais efetiva é o que faz você sair na frente do seu concorrente. E até itens como, se eu não tenho os dados rápido, uma coisa que a gente viu as escolas terem que passar é aplicar desconto. Né? Os pais perderam renda, questionaram, a escola está fechada, então eu vou pagar menos, enfim. Se você não tem os seus valores, né, de uma forma prática, você não sabe quanto que é o seu faturamento, quanto que é o seu lucro, você vai dar um tiro no escuro e pode ser que você dê um tiro no seu pé. Então, é muito importante você ter os dados de uma maneira rápida para analisar a situação e, eventualmente, reverter, mas com rapidez, né? Então, eu estou vendo aqui, eu queria saber se vocês têm algum comentário, né? Deixa eu mudar aqui de tela que eu consigo ver também o que o pessoal está falando, né? Então, queria complementar isso que você falou, Sil, porque eu entendo também que muitas pessoas têm uma dificuldade nessa ação, né? Na velocidade e na própria ação. E assim, é a ação que vai determinar, né? Então, não adianta você ter um kite se você não utiliza, né? Não adianta você ter métricas se você não toma decisão em cima de métricas. E eu sei que é a realidade de muitas escolas, porque isso é o importante. E a gente acaba fazendo urgente, porque a escola é muito dinâmica. E ela toma muito tempo, porque a gente está aqui conversando com eles, mas com certeza deve ter vindo um WhatsApp de um pai, de um professor, de uma situação, né, isso acontece o tempo inteiro, a gente sabe como é que é o dia a dia numa escola. Só que você tem que, se você não fechar a sua agenda para um determinado horário, fazer essa análise, você não vai para o importante é que te eleva o nível, né? Você só sobe o nível no seu negócio se você faz o importante. O importante tem a ver com análise métricas de tudo, né? De tudo, como você está dizendo. Então o pessoal falando, manter a comunicação 24/7, né, com o grupo, traz esse retorno positivo, né? Então, é muito importante, né? Acho que nós três mencionamos a palavra planejamento, né? Porque não tem jeito, se a gente sai atirando para tudo quanto é lado, a gente não vai saber o que deu certo, e eu vou, como a Paula sempre fala isso, eu vou ficar sempre apagando incêndio, né? E não adianta apagar incêndio, eu preciso ter um planejamento a longo prazo. Eu tive um incêndio para apagar agora no Covid, né? Todos nós tivemos. Mas se você está planejado, se você está organizado, você tem mais chance de sucesso, né? Então, essas três bases, assim, são muito claras para quem quer vender mais, quer reter mais e quer mostrar para a escola a capacidade que você tem de absorver essa nova realidade que a gente tem, né? Bom, deixa eu ver o que mais que tem. O que mais, meninas, que vocês têm para comentar aqui? Acho que todo mundo já teve aqui, ou tem, aquele funcionário cheio de iniciativa, mas com pouca capacidade de raciocínio mesmo. E é um perigo isso, é um perigo, porque o cara sai fazendo, e aí quando você vai ver, você vai ter que fazer tudo, e aquela coisa toda. Agora, fazendo essa metáfora com o nosso negócio, muitas vezes a gente age assim, né? Então, assim, por isso que a palavra planejamento, ela entra em todos os pilares, porque não adianta você sair fazendo se não teve a inteligência ou a estratégia por trás disso, né? Então, tem uma hora que você tem que parar. Você tem que fechar a sua agenda 2 horas num dia para pensar e para analisar e para ver planilha. Muita gente não gosta, mas ou você faz ou você contrata alguém para fazer, ou, né, alguma coisa você tem que fazer, você tem que ir nessa linha. Eu acho que é super importante isso. Agora, também não pode ao contrário, né, porque eu acho que tem muita gente que também é bom demais em planejar, em olhar a planilha, e aí não tem ação. Por isso que a ação também é uma coisa que também entra nos 3 pilares, né, então é um equilíbrio disso que a gente tem que ter, né. E a gente, eu acho que assim, a gente pensando, né? A gente está bem numa encruzilhada agora. Temos só uns minutinhos aqui, mas eu acho que só para concluir, né, gente? A gente passou pelo desespero inicial, todo mundo se reinventou, tal, e etc.
Agora, para retornar também é uma outra dor que a gente vai ter que superar, né? Porque o que vai ser? Muita gente quer voltar, muita gente não quer voltar, então, e eu tenho que lidar com esses dois públicos, né? Eu vejo até algumas escolas, né, que eu tenho até perguntado para os nossos parceiros como é que eles têm feito, né? O curso livre, ele estava mais aberto, né? Pode abrir as portas, mas com uma capacidade menor, e tem gente dando a aula de segunda-feira presencial e a aula de quarta-feira online, aí cada um escolhe o que quer fazer, né? Olha aí, ó, tá vendo? Tem gente aqui, ó, uma pergunta da Isabel. Escolas pequenas de idioma estão pensando em fechar a sede física e seguir remotamente. O que a gente acha disso, né? Olha, tudo é possível hoje, né, Isabel? Você precisa analisar o seu público, né? Se você acha que tem público suficiente para atender eles remotamente, você tem estrutura para eles assistirem aula, para você fazer a venda, etc., por que não, né? Meninas, o que vocês acham? Eu acho que, assim, dentro da nossa cultura sempre vai existir o presencial, ele é forte, né? O tete-a-tete para a gente, brasileiro, é muito forte. A gente precisa pertencer, a gente precisa estar em grupos unidos, no happy hour, etc. Eu acho que faz muito sentido diminuir, né, os prédios, fazer parcerias com outros negócios. Então, de repente você tinha um prédio ali com 10 salas de aula, talvez não seja necessário mais 10 salas de aulas, mas eu acho que ainda vai existir uma transição para, sim, eu nem acredito no 100% online um dia, mas eu acho que a pandemia, ela nos trouxe o seguinte cenário: o aluno que nunca fez online, ou sempre teve preconceito com online, ele gostou e vai ficar, e ele vai seguir no ambiente online. Mas existe o cara que está doido para voltar, para estudar inglês ali, na turminha dele e tal. Então, eu acho que talvez diminuir estruturas e não fechar sedes, mas diminuir estruturas, isso vai acontecer. Tem uma pergunta aqui Eu vou só comentar aqui a pergunta do André Sena, se a gente acha que as aulas presenciais são seguras em 2020. A gente teria que pegar, a Lucy compartilhou com a gente, né, um link da Fiocruz, que, enfim, é uma cartilha de como você tem que se preparar. Depois a gente vai colocar aqui, eu vou até colocar aqui já os nossos contatos, porque daqui a pouco acaba o nosso tempo, para vocês poderem entrar em contato com a gente, tá? E aí pedir todo esse material que a gente disponibiliza sem problemas. Mas se é seguro ou não voltar em 2020... eu acho que não tem ninguém aqui da saúde para afirmar uma coisa dessas, né? O que eu posso dizer, né, é que a gente tem acompanhado esse movimento fora do Brasil, e o que eu tenho visto, né, de escolas e universidades, que tem escolas, por exemplo, na Alemanha, que já postergaram o presencial para março de 2021. Né, e estão tendo aulas online, né, e a gente viu nos Estados Unidos agora que voltou presencial infantil e deu um aumento, né, nos casos, então é difícil dizer. Eu acho assim, falando como mãe, né, nem como profissional, vai ficar seguro quando todos estiverem vacinados, né? Então, a vacina ela vai acontecer no começo do ano, a distribuição dela. Eu não acho que vai acontecer esse ano. Apesar de que muitas escolas estão falando da volta do presencial numa vertente, na outra. Mas, como mãe, eu fico 100% segura quando tiver todo mundo vacinado. Eu acho que muita gente pensa assim. Eu acho que está muito relacionado com o comportamental, né? Então, mesmo com a escola, que até tinha comentado também, né, de reduzir o espaço ou ficar sem a sede física, ao mesmo tempo que na parte comportamental a gente tem muita necessidade de ter esse contato, né, físico, olho no olho, aquilo que eu comentei no início, a gente é muito de sentir, a gente é muito de toque, a gente tem uma cultura muito afetiva, né? Então, o estar junto, ele faz parte.
mesmo no EAD, o EAD, ele vai cuidar de uma parte desse processo, né, de transmissão de conhecimento, de interação do conhecimento, mas essa parte da vivência, da experiência, é algo que só é possível no presencial, né? Então, o espaço que existe, talvez ele não seja mais configurado como uma sala de aula, mas sim com outro uso, que promova essa convivência, essa troca de experiência, né, algo de socialização, de convivência. Então, também nisso, os ambientes, eles se transformam, né? E até aproveitando, só para complementar a questão do se volta esse ano ou não, eu também falo que essa questão do comportamento, porque mesmo a questão de vacina ou não vacina, talvez a gente pudesse até estar numa outra situação se o comportamento também tivesse sido de uma outra maneira. A gente tem muitos extremos, a gente tem extremos das pessoas que estão ali super conscientes, tomando super cuidado, e a gente tem dentro da nossa sociedade uma grande parte que é como se nada estivesse acontecendo, né? Então, como dosar isso? Né? Realmente não tem como afirmar, é seguro ou não é seguro, né? Então, talvez o pessoal de equipe médica, sem dúvida alguma, pudesse nos posicionar um pouco mais, mas nem o pessoal da saúde está afirmando nada. Ninguém tem uma opinião fechada e formada sobre isso. Eu acho que o ideal é a gente se preparar, né? Então, pegar tudo que as ferramentas podem me oferecer para acolher esse aluno que quer vir no presencial, porque vai ter quem queira, a partir do momento que está liberado, e, ao mesmo tempo, atender as famílias que não querem mandar os alunos, né? Então, a gente vai ter agora um momento híbrido, né? Não é um ensino híbrido, é um momento híbrido. Eu vou ter que atender 2 tipos de público na mesma escola, né? Então, eu acho que aqui, gente, a gente, né, deu o nosso horário aqui, acho que a mensagem mesmo é a gente ver tudo o que eu posso fazer para me preparar para não ter surpresas muito grandes, né? O que você conseguir se adiantar, a gente deu várias dicas aqui, e todo mundo aqui concordando, né, que tem gente que obedece regras, não obedece regras, e a parte humana do brasileiro, ela é muito forte, né? Então, aí vai de cada um mesmo sentir e aplicar, então, um retorno seguro, né, para os seus alunos, para a sua equipe e tudo mais. E também depende da localidade que você está. A gente, né, num Brasil desse tamanho, tem cidades pequenas que estão mais controladas, São Paulo, que, né, hoje o prefeito não, o governador positivou no Covid, né? Então, são notícias que acontecem todo dia. Bom, pessoal, a gente, né, é sempre bem britânico, né, para começar e terminar. Então, eu queria passar para vocês, né, um comentário final, vocês duas. Então, vou começar com a Lucy, que começou com a gente. O que vocês têm de conclusão para a gente, então, se despedir dessa plateia aqui, que foi firme até agora? Muito obrigada. Isso é fantástico, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Como a gente está num momento de transição, mas eu entendo que hoje tem toda uma preocupação e uma ação a ser feita, né? Mas eu acho que a gente traz aqui um olhar, né? Um lembrete, talvez, de que vamos levantar um pouquinho, né? Esticar um pouquinho o pescoço e olhar um pouquinho para frente, porque o para frente também vai chegar e ele faz parte do nosso momento atual. Então, não por acaso, né, como acho que a Paula que comentou, coincidência ou não, mas o planejamento, ele fez parte da abordagem de nós três, né, que são 3 especialidades completamente diferentes. Então, o momento é agora, né, mas é o momento de olhar para frente. A demanda, ela existe, a demanda também de dinâmica da escola, ela é real, né? Então, a gente já ir se preparando, né? E não deixar acontecer, né? Virar um incêndio, e aí a gente só vai poder apagar esse incêndio. Então, vamos seguir junto, né? De estar fazendo esse momento de passo a passo e aproveitar este momento para cuidar do agora e cuidar desse momento aí de transição para a próxima etapa, que eu acho que é nosso olhar, nossa energia tem que estar voltada para isso nesse momento, sim.
E agradecer a todo mundo, né? Sem dúvida alguma, sempre é um encontro muito fantástico. Também, obrigada. Eu acho que também fazendo assim um resumo rápido, é por aí mesmo, nossa responsabilidade, né, como educadores, coordenadores, gestores ou, né, vendedores, o que seja, ela é grande, sempre foi, né, mas nesse momento ela precisa ser um pouco mais estratégica. Eu acho que esse é o recado principal, né? A gente sempre teve aí no movimento, na ação, e fazendo muita coisa, e atendendo todo mundo, e dando o nosso melhor, mas agora talvez seja um momento muito bom para a gente parar e analisar, e, enfim, ponderar, e de repente, seguir um caminho um pouco mais traçado, né? Então, eu acho que o recado foi esse. Obrigada aí, por favor. Obrigada por todos. Eu li ali, por favor, os contatos novamente, está aí os contatos. Quem quiser saber mais sobre processo, quem quiser saber mais sobre equipe de vendas, montar uma equipe de vendas, me chama aí, esse é meu WhatsApp, tem aí o meu Insta da empresa e tem o meu pessoal que não está aí, que é o Paula C. Miranda. Quem quiser seguir também, eu posto sempre coisas lá. Obrigada mais uma vez, Gisal, meninas, prazer. Bom, gente, era essa a mensagem que a gente queria passar, então muito obrigada pela interação de vocês, pela participação. Quem quiser também mais dicas de gestão de pessoas, de gestão de dados, tem aqui os meus dados, tem o site do Kites, tem o Insta, tem os WhatsApps que a gente atende. Tem o meu e-mail também, deixa eu ver se eu tenho aqui na próxima tela o e-mail de todo mundo. Tá aqui. Não saiu o e-mail. Mas, enfim, a gente tem. Então, esses contatos são mais que suficientes. E a gente está à disposição para compartilhar mais conteúdo com vocês. Quem quiser saber mais detalhes, é pouco tempo que a gente tem, né? E não dá para ficar entrando em detalhes, mas era isso. Então, muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Então, qualquer comentário que vocês tenham para passar para qualquer uma de nós três é muito bem-vindo, né, meninas? E agradecer novamente a Gisal, que nos ajuda sempre a organizar, divulgar, e é o host aqui da nossa reunião aqui online, como era no presencial. Obrigada, gente. Fiquem bem, se cuidem e tenham um bom retorno, seja presencial, seja à distância. Beijos, até. Tchau. É isso aí. Gente, obrigada. Obrigada, Jéssica. Até.